Bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma live de leitura de livros. Essa é a 38ª semana consecutiva. Nós estamos aqui, estamos fazendo a leitura, iniciamos ontem, gente, a leitura de um novo livro e eu vou falar algo para vocês. Esse livro promete mexer com a gente, mexer com a nossa vida espiritual totalmente. Que é esse livro aqui, ó. Pequenininho, ele é quase o tamanho da minha mão, tá vendo? Pequenininho. Não é... Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas ele tem, gente. De livro mesmo. Cento e 152 páginas. Ele é pequeno. O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Muito forte, tá? Muito forte, a gente já vai ler ele aqui. Como a gente faz todos os dias, a gente lê o devocional. Antes de iniciar a nossa leitura de livro, a gente faz a leitura aqui do devocional. Esse é o devocional que nós estamos lendo esse ano. Mulheres, de Viviane Martinello. Você encontra esse devocional na loja Cairóis, próximo à rua Dom Vomor, ao lado da Casa e Vídeo, em Nova Iguaçu, tá bom? Tem outros devocionais lá e muitas bíblias, Bíblia do bebê, Bíblia do adolescente, Bíblia do menino, da menina, da mulher, do empreendedor, eu acho, fala de vida financeira, tem de tudo, tá bom? Hoje, dia 25 de março, né? Hoje é dia 25 de março, vamos ver o que Deus tá falando pra gente hoje. Meu óculos segue cada vez mais embaçado aqui, já limpei, mas a luz também, uma série de coisas, gente, dificulta bastante aqui. Às vezes eu fico revendo meus vídeos lá no YouTube e eu vejo que eu fico fechando o olho porque eu tenho que trocar esse óculos. Eu acho que não é só a questão aqui da luz. Bate uma claridade aqui, ó, principalmente no devocional. A página é muito branca, né? A página é muito branca. Ó, hoje então tá muito. Serviço. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo sair para me adorar. Êxodo 8:1. No trecho acima, a palavra adorar também carrega o significado de serviço. Note como em outras versões bíblicas, por exemplo, lemos o seguinte: deixa ir meu povo para que me sirva. Isso quer dizer que a adoração ao Senhor também implica servi-lo, e isso pode ser feito de inúmeras maneiras. Quando você auxilia os ministérios em sua igreja local, cuida das pessoas ao seu redor, faz o serviço de casa com excelência, ensina os seus filhos, ama o seu marido ou realiza um trabalho bem feito, está adorando a Deus. Até mesmo as tarefas mais cotidianas e triviais, que não são vistas por ninguém, nem possuem nenhum glamour, podem ser oferecidas ao Senhor como uma oferta de adoração, como uma forma de adoração. Em sua carta aos Colossenses, Paulo nos dá um precioso conselho: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 1:23. Os momentos de adoração não devem estar restritos aos cultos dominicais, nem depender de uma música específica para acontecerem. A palavra nos ensina a adorarmos a Deus em tudo o que realizamos.
Colossenses 3,17. Pois é para isso que fomos criados. Assim como Cristo escolheu abrir mão de sua glória e se fazer servo, igualmente devemos nos tornar servos por amor a Ele, e gratas pela graça e bondade do Pai, que nos alcança todos os dias. Hoje, clamo ao Senhor que nos ajude e ensine a adorá-lo com nosso serviço e a cultivarmos um coração alegre e disposto a amparar o próximo. Seja bem-vinda, Nick. Trabalhando com excelência, mesmo nas atividades mais ordinárias, pois assim ele será adorado e o seu nome glorificado. A gente está lendo aqui o devocional e hoje fala sobre serviço, fala sobre adorar a Deus em tudo aquilo que você fizer. Então, em tudo aquilo que você colocar a mão para fazer, adore ao Senhor. Na hora de fazer a comida, na hora de arrumar a casa, de cuidar do filho, do marido, de se cuidar, de ajudar, de servir na igreja, do trabalho. Não importa o que faça, tudo o que façais, faça para a glória do Senhor. É isso. Glória a Deus. A live, faça para a glória do Senhor. Vamos lá, deixa eu enviar aqui os aviãozinhos. Eu não enviei. E o Instagram não ajuda, né? Ai, gente, peraí. Não quero. Peraí. Ele sugeriu aqui criar. Eu não quero criar um grupo. Ai, que saco. Tô apertando aqui, ele tá indo como se fosse um grupo. Eu não vou nem enviar, senão as pessoas ficam chateadas. Deixa assim mesmo, vai entrar quem tiver que entrar. Às vezes eu envio e ele ainda assim não tá entregando, sabia? Dá problema. Erro no envio. Acontece aqui direto. Vamos lá, paramos na página 38. A gente tá... Esse livro aqui, né? O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Um livro, até onde eu li ontem, forte. Aqui ele vai contar uma história. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Testemunho. Testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. O que? Deixa eu lembrar aqui o que ele estava falando. Aquele que sonda o nosso coração conhece nossas motivações. Acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição. E nossas motivações serão mais, mesmo que à primeira vista pareçam boas. Quantas igrejas surgem como fruto dessa ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Vamos lá, então. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento de grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que em sua apresentação na sala de aula disse: meu objetivo é ser pastor presidente. Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja, da qual se tornou o presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno das suas ministrações de louvor e pregações. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a trajetória dele ilustra bem o que estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e de procedência mundana e
demoníaca, segundo Tiago 3, 13 e 18. O termo grego eritheia, traduzido no Novo Testamento como ambição egoísta, pode também significar partidarismo, rivalidade ou ambição, e nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Dessa forma, falar de ambição tá muito, né? Falar de ambição egoísta acaba sendo redundante, segundo Horton. O adjetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito da nossa época, que vê na ambição uma virtude, mas ela não é. É a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar a autorrealização, inclusive no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral. Gente, deixa eu ver aqui, se fechar aqui melhora um pouquinho. Eu acho que melhora. Fica escuro aqui, mas a letra aqui para mim agride menos as minhas vistas, tá? Então vou deixar assim. Nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois dessa forma ficaria lá atrás tocando e não seria um cara de frente. Nossa, se eu fosse falar isso pro meu filho, hein? Meu filho é baterista. Meu Deus. Para usar as palavras dele, imagina a frustração do garoto, que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que, se seguir a ambição do pai, poderá se tornar um cantor gospel linha de frente, com as motivações erradas. E acontece muito também dentro das igrejas a questão do louvor, né? As pessoas, quando chegam na igreja, a maioria delas querem o quê? Cantar ou pregar. A maioria é cantar, porque você pode cantar de olho fechado ali, né? Você tá em evidência, mas não tá tanto quanto aquele que está pregando. Mas às vezes você pergunta assim, mas quer ir lá, né, dar aula para as crianças lá na salinha? Não, sabe por quê? Porque na salinha, a tia da salinha não se arruma tanto, ela tem que ir de calça jeans, né, para poder abaixar, levantar, ela não pode ir com blusa decotada, com vestido, porque ela vai se movimentar, às vezes pode se sujar, às vezes tem que pegar uma criança no colo, não aparece, fica nos bastidores, então isso não traz evidência. E as pessoas, na maioria das vezes, elas querem, como a gente falou no início da leitura desse livro ontem, as pessoas querem servir a Deus, mas querem servir do jeito delas, nas condições delas, de acordo com as escolhas delas. Geralmente somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo ou outra grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da esquina. Mas se Deus nos chamar para ser o Zé da esquina, isso é sinal de fracasso? Você lembra o nome da pessoa que fez a comida no último retiro do qual você participou? Pois é, ela foi tão importante quanto quem deu as palestras ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos 16? Você provavelmente deve estar tentando lembrar quem é citado lá, não é verdade? Para aqui e leia Romanos 16. Aí pede para parar. Percebe o problema desses discursos motivacionais travestidos de pregação? Bom dia. Eles querem nos fazer buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão, Deus vai te tirar do anonimato? Aí eu pergunto, qual o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs relacionados por Paulo em Romanos 16, que você, aliás, leu, eram menos importantes que o apóstolo na obra de Deus? O que dizer dos heróis da fé de Hebreus 11, que não tiveram seus nomes citados,
Precisamos dissipar essa confusão em meio cristão. O alerta de Dave Harvey é sério. Em nossa superestimada perseguição de glória própria, colocando-nos no caminho da ira de Deus. Por isso, estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self, meu eu. Vou detalhar isso no decorrer dos próximos capítulos. Capítulo 2, olha, eu falo sobre livros na roda de leitura, né? E esse livro, entre um capítulo e outro, ele tem as páginas, que a gente fala, páginas de respiro, né? Ó, intervalos. As páginas de respiro são os intervalos que tem. Por quê? Porque são nesses intervalos de páginas que nós conseguimos assimilar o que foi lido. Quando eu saio de um capítulo e viro a página, já é o próximo, não tem uma frase, não tem uma página com outra cor, não tem essas páginas de respiro, dificilmente eu assimilo o que foi lido. Mas quando tem, eu paro, aí eu vou ler o próximo título, que é Crucificando os Sonhos, mas eu paro para refletir o que foi falado no outro capítulo. Entende? Então, é muito importante na hora de você escolher o seu livro, de acordo com o seu perfil de leitor. Se você não sabe o seu perfil de leitor, você me procure, que a gente tem como fazer análise, tá? Do perfil do leitor. Capítulo 2, Crucificando os Sonhos. Em Homem-Aranha 2, de 2004, o melhor filme de super-heróis já feito, Tia May fala para Peter umas verdades sobre heroísmo. Devido a crises de identidade, ele estava perdendo seus poderes e voltando a viver uma vida normal. Ela diz: "Eu acredito que existe um herói em todos nós que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Se tem uma coisa que heróis nos ensinam, sejam os da ficção, sejam os da vida real, é a abnegação em prol do próximo. Como lembrar do clássico conselho do tio Ben? No primeiro Homem-Aranha, lançado em 2002, ele fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é muito sério e me lembra da Bíblia, quando ela diz que recebemos poder do alto para testemunhar, Atos 1:8, e que se sabemos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado, Tiago 4:17. Não recebemos o poder de Deus para benefício próprio, recebemos para testemunhar. E cristão testemunha com a palavra e com a vida. E já que estamos no embalo de exemplos da cultura pop, basta lembrarmos de uma coisa: geralmente são os vilões que usam seus poderes em causa própria. Olha que interessante. Os heróis usam os seus poderes pela causa do outro, e os vilões usam os seus poderes por causa própria. Vou anotar isso aqui, tá? Os heróis usam seus poderes na causa pelo outro.
Os vilões usam em causa própria. Isso liga um alerta, né, gente? Pra gente. Onde eu tenho usado? Eu tenho usado os meus dons, os meus talentos. A gente viu que dom é algo que eu já nasço com isso. E talento é algo que eu desenvolvo. Eu tenho usado meus dons e talentos em prol do outro. Isso é muito forte, muito difícil. Porque a nossa raiz humana, ela é uma raiz egoísta. A gente quer pra gente, a gente quer pra nós. Até a nossa oração é egoísta. A gente ora pela nossa família de uma forma diferente do que a gente ora pela família do outro. A maioria das pessoas, gente, a maioria. Você investe mais tempo de oração pela sua causa, por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu emprego. Mas pelo outro, você até ora, mas você não investe tanto tempo. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente se coloca como vilão, que só pensa na causa própria. Forte isso, tá? Mesmo cercados de bons exemplos, a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal e pela felicidade ainda é a mola propulsora da maior parte de nossa sociedade. Nascemos nela e nela somos forjados. Por isso, a procura pela realização do eu está presente até mesmo nos cristãos. Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e ainda assim dizer amém no domingo. Na religião, colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus que o simples vem e siga-me é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto que Jesus, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais, nada menos que o caminho da cruz e de autonegação, desaparece, dando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto com algumas coisas doces para ser aceito e digerido pelas pessoas. Tipo, gente que entope de molho o prato de salada. Diluímos a mensagem bíblica para que ela caiba em nosso discurso inspiracional e motivacional. Pinçamos textos de seus contextos para, em nome da teologia Good Vibes, tornar o discurso de Jesus mais atrativo para o público. Packer foi na veia. A ambição na vida de muitos cristãos parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade, cristão ou não, se virar da melhor maneira que puder. Falando de egoísmo aqui, né, gente? Entendo que a verdade bíblica, oi, Dona Val, afirma, eu tô na página 48, Val, se quiser acompanhar aí do seu, afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito do Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas, que hajam para a glória de Deus, nas palavras de Phillips.
Embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter de seu filho. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Veja bem, eu não pretendo ser insensível. Creio que a mensagem bíblica conforta os corações, inclusive diferente de outros pensadores que também falaram mensagens de conforto. Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estarem em sua companhia. Cristo andou por essa terra curando pessoas e confortando-as em suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo. Temos que amadurecer, ler também o versículo 29 de Mateus 11 e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dele e sim ter paz na alma. Mas sem esquecer que ele também diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais, dois animais para carregarem uma carga, ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante da sua missão. A gente vê muito no meio cristão, das igrejas, infelizmente, a gente está falando muito aqui de igreja mesmo, que as pessoas elas querem ser salvas, né? Elas seguem ali o protocolo da salvação. A salvação é o quê? Salvação é pela graça. A salvação é um dos maiores presentes, é uma das maiores provas de amor. E a salvação, ela te desvia do inferno. A salvação, ela é o passaporte. Mas quando você entra na aeronave, quando você chega em outro país, existem coisas a serem feitas, existe uma vida. A salvação é o passaporte. Então, quando eu recebo a salvação, eu tenho que ser muito grato, porque é o maior presente que a gente poderia receber. Jesus me desviou da rota que eu estava trilhando, que era o inferno. Agora eu vou para o céu. É impagável. E o que eu faço depois de ser salvo? O problema é que as pessoas ficam adormecidas na salvação e ficam ali o resto da vida naquele degrau. 10 anos como salvo, 30 anos como salvo, e não se coloca no próximo estágio, que é o quê? Servir. Servir. A missão é a sua missão. Agora vem a missão. A salvação, preste atenção, a salvação, ela é o seu chamado. Voltar à origem, voltar à presença de Deus, se conectar com Deus. Esse é o seu chamado, é o chamado de toda a humanidade. Muitos serão chamados, muitos. Todo mundo tem a oportunidade de ser chamado. O chamado é para todos. Qual é o chamado de todos? Voltar à origem. Qual a origem? Se conectar com Deus. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Esse é o seu chamado, é o meu chamado, é o chamado da humanidade. Um dia o pecado entrou e nos desconectou de Deus. Mas o chamado agora é voltar para a presença dele, voltar para ele, voltar para a rota. Ok? Esse é o chamado. E qual é a missão? A missão é minha para com o próximo. Agora eu tenho que contribuir para que aquela pessoa ela também ouça o chamado. E o que eu faço? Aí eu utilizo meus dons,
Dons é aquilo que eu já nasci com eles. E talento é aquilo que eu desenvolvi na jornada. Pode estar conectado ao dom? Pode, mas pode também ser diferente. Pode agregar. Deu para entender? Vamos lá. Aí eu faço a pergunta: você acha que todo esse investimento de Deus, enviando seu filho para morrer em nosso lugar e assim possibilitando que nós, seres humanos, mortos por causa de nossos pecados, tivéssemos vida, Efésios 2:4, é para que fiquemos preocupados com os nossos sonhos, planos de carreira e realizações? Fala, Deus. Eu penso que não. Paulo fala aos Efésios: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Efésios 2:10. Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito à sua obra e missão na terra. É a maneira com que somos encaixados nessa tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos 8:28, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva nosso chamado. E que chamado é esse? Viver as boas novas, desfrutar da salvação. Nossos sonhos na via crucis. Caminhar com Jesus é perder a própria vida. Confira, Mateus 16:24-25. Bom dia, Verônica. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la. Mas se abrir... eu imaginei. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Não tem como suavizar essas palavras. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. Por morte do meu eu, quero dizer a transformação dele, a ressignificação de quem eu sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura para se referir a essa transformação. A ressurreição de Jesus marca o início da fé genuína dos discípulos, tanto que nascer de novo só é possível por causa da ressurreição. Pedro afirmou: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não serão a palavra final em sua vida, pois Jesus trilhou o mesmo caminho. Sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida do porvir, invadindo o crente, aqui e agora. Berkhoff definiu regeneração
como a obra criadora de Deus, que produz vida nova, pela qual o ser humano, vivificado com Cristo, pode ser chamado de nova criatura. Somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer a Deus e à sua palavra. Só os nascidos de espírito entendem das coisas espirituais e estão aptos para responderem ao chamado divino. Piper disse: o primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho, a sua obra e a sua vontade, como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo, ou seja, vence o poder escravizante do mundo em ser o nosso tesouro supremo. Somos livres para obedecer com alegria. A sedução do mundo. Então, mas eu te avisei ontem. Você achou que era 9, né? Eu coloquei errado na arte. Eu coloquei de terça a sexta 9, mas não tem como. Eu tenho que estar no meu pai às 9, inclusive eu vou parar aqui 45. Entendeu? Aí eu não corrigi, eu só coloquei aquela mensagenzinha lá. Mas amanhã, a quarta, quinta e sexta às 9, pra gente ver como é que vai ficar. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro as nossas necessidades, para depois, quem sabe, atender as do próximo. Mas se eu olho para os heróis da fé e os mandamentos divinos, vejo outro padrão. Pessoas que se doaram e se entregaram em obediência e mandamentos que orientam a olhar para o outro em vez de olhar para o espelho. Eu quero abrir um parênteses aqui em relação a isso aqui, ó, de olhar para o outro, de fazer para o outro. Eu quero abrir um parênteses aqui porque tem uma passagem, eu acho que é em Mateus. Deixa eu ver aqui, pegar uma palavra. Deixa eu ver se é isso aqui. Acho que é Marcos. Quando Jesus, se eu não me engano é essa passagem aqui, quando Jesus fala para os discípulos, lá no início da caminhada deles, que ele iria dividi-los de 2 em 2, para eles irem pregar nas cidades vizinhas. Jesus ficou em onde que ele ficou, meu Deus? Cesareia? Não. Jesus ficou em Cafarnaum. Jesus ficou em Cafarnaum, se eu não me engano, e ele mandou que os discípulos fossem de 2 em 2 pregar o evangelho, tá? Mas ele orientou os discípulos. Ele pediu, né, para que eles não levassem nada, para que eles fossem totalmente na dependência do que fosse acontecer ali. Aí Jesus fala assim, ó, no versículo Mateus 10, né? Versículo 14, ou Marcos 6:10. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Sabe o que eu entendo nisso aqui? Eu entendo que quando a gente está falando aqui de servir, né, primeiramente vem o plano de Deus, mas Jesus já nos orientou também que, gente, não é aquele servir que as pessoas te sugam, não. Que você permite que as pessoas te esgotem. Sabe? Existe muito no meio cristão, infelizmente, pessoas vitimistas.
Porque existe diferença em ser vítima e ser vitimista. Às vezes a gente usa o termo de forma errada. Ser vítima, qualquer um de nós podemos ser vítima. Vítima de um assalto, vítima de um acidente, vítima de um estupro, vítima, vítima de fenômenos da natureza. A gente pode ser vítima. A vítima não escolhe ser vítima, acontece. O vitimista escolhe estar naquele lugar. Eu escolho me vitimizar. Eu escolho. Aconteceu isso comigo, ainda que aconteça isso comigo, eu sou vítima. Mas se eu permanecer, se eu permanecer nessa posição de vítima, eu estou me vitimizando. Entende? É a regra 10-90. 10% é o que acontece comigo. Eu sou vítima. 10% eu sou vítima. 90% é se eu vou deixar de ser vítima ou não. Eu tenho a oportunidade de deixar de ser vítima. Mas a maioria das pessoas se colocam ali como vitimizados. Tá? E aí, Jesus orienta. Se não derem ouvidos, se tratarem vocês mal, sacode a poeira dos pés e vai e sai dessa casa e sai da cidade. Tá? Então, o servir não é algo que vai te esgotar. Meu Deus, eu não tô aguentando essa irmã, esse vizinho, ele me destrói, ele me ofende, ele acaba... Não, ele não tá te ouvindo. Meu amor, fica na paz. Beijo. E vai para outro. Você vai continuar fazendo a obra, só que você não vai mais canalizar energia para ali. Você vai canalizar essa energia, a sua fé, a sua esperança, a força que vem do alto, para quem quer te ouvir. É isso. Porque senão a gente entra numa questão aqui de achando que a gente tem que suportar tudo. E não é isso. Não é isso. Olha a palavra. Faça o que tem que ser feito. Se a pessoa vai ouvir ou não, beijo. Beijo, tchau, me liga. Não liga não. Senhor, prepara e leva. Para outro lugar, não é para matar não. Tá bom? Essa é a oração. Vamos lá. Cadê? Os adeptos da teologia Good Vibes e do acredite nos meus sonhos em nome da autoestima deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos e colocam os seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para assim conseguirmos ofertar amor. Nessa busca pelos seus sonhos, vivem um cristianismo diluído. Por isso, não faz sentido inverter o mandamento dado em Mateus 22:39. Ama o seu próximo como a si mesmo. O mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Já nos amamos. Não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado, ok? Alguém pode argumentar, existem pessoas que não se amam, levam uma vida sem perspectiva, sem metas e sonhos, por isso precisamos despertar nessas pessoas o amor próprio, para depois elas serem capazes de ofertar amor. Não penso que esse seja o caminho, nem encontro respaldo bíblico para isso. Essas pessoas não precisam ouvir mensagens inspiracionais e motivacionais, elas precisam se render ao Evangelho. Devo lembrá-los de que vivemos num tempo em que, em nome do amor próprio, pessoas estão se casando com elas mesmas. Simplesmente absurdo. A sologamia, né? Eu acredito, eu vou só pegar a definição exata, tá? Mas que é de viver sozinho, né? Sologamia. Também conhecida como autocasamento, é a prática de uma pessoa se casar consigo mesma.
Era isso mesmo que eu deduzia, tá, gente? Só queria ter certeza disso. Vou até sublinhar aqui. Caramba, ó, a vista embaralhou agora geral. É uma demonstração clara desse desvaneio de amor próprio. Numa entrevista, uma mulher que até cerimônia fez desse casamento sologâmico, meu Deus, declarou: aprendi a viver feliz sozinha, aprendi que me bastava. Interessante que em determinado momento do vídeo ela aparece se admirando no espelho, marcada pelo pecado. Nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Lewis já alertou. A vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos. E por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Forte esse pedaço, ó. Nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, quer dizer, a carne e o espírito, né? Natural, carne. Espiritual, espírito. Todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos. E por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Gente, eu vou parar aqui, tá? Parei na página 55. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai fazer a live 9. 10 horas eu... Ah, não é amanhã não. Quinta-feira eu falo. Não é amanhã não. Então amanhã eu posso dedicar um pouquinho mais de tempo. A gente passa aí uns 10 minutinhos. Tá bom? Então parei aqui na página 56. Meu filho tá lendo também o livro, gente. Olha que lindo. Ele marca aqui e eu marco aqui. Aí quando ele chega, cadê o livro? Virou um leitor. Demorou, mas ele se despertou para a leitura. Glória a Deus. E é isso, gente. Beijos. Vamos tirar o print, né? Vamos tirar o print. Tem que ir embora. Ai, papai. Literalmente, papai. Foi, não foi? Foi. Não, que isso? Quase que eu faço. Travou, não travou, gente? Gente, beijo, até amanhã. Amanhã às 9, tá bom? Vamos testar esse horário aí. Até porque pra eu poder fazer atividade física na rua, agora tá amanhecendo mais tarde. Então, se eu deixar pra ir mais tarde, aí fica mais complicado. Eu chego já na correria pra fazer a live. Então, vou ter um tempinho aí maior. Tá bom? Beijo.